né? A gente está falando do período entre guerras. A aula anterior foi sobre a crise de 1929. E ainda nesse período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente vai ter o surgimento dos regimes totalitaristas. Os mais conhecidos são fascismo e nazismo, e eles vão inclusive influenciar para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente precisa conhecer, e como características, eles são muito parecidos, né? Então, por isso que eu coloquei características aqui dos regimes totalitários. A gente não pode esquecer que vai ter o Stalin na União Soviética, que apesar de ser de extrema esquerda, e esses regimes nazista e fascista de extrema direita, as características dos líderes é muito parecida. A gente vai ter também na Espanha, a gente vai ter alguns outros, né, mas os mais conhecidos mesmo, nazismo e fascismo. Quais são as características? Um governo centralizado em uma só pessoa, um governo forte, um governo que venha ser o salvador de tudo que está acontecendo naquela sociedade, né? Então, por isso, ele é centralizado em uma só pessoa. Nacionalismo extremado, sabe assim? Esse país é o meu lugar, ele é melhor do que o dos outros. É um nacionalismo que ele vai além do que nós deveríamos ter. Então, por isso que ele faz parte da característica do regime totalitário. Um antiliberalismo. Bom, a gente tem que lembrar que a crise de 1929 foi uma crise do liberalismo econômico, onde percebeu-se que a livre concorrência, a não intervenção do Estado não deu certo. E aí os líderes desses regimes totalitaristas usaram a crise de 1929 para dizer que economicamente o liberalismo não funcionava e que o Estado tem que sempre intervir na economia. Também são contra o liberalismo político, de que o povo pode escolher. Eles dizem assim, o povo não pode escolher porque o povo não tem condições de escolher. Por isso eles são antiliberalismo. Militarismo, então, né, um incentivo às forças militares, porque com essas forças militares esse governo centralizado ele iria se manter. Culto ao líder, esse líder ele é, como eu disse no início, o salvador. Percebeu? Então beleza, não botou de nada aí. E um expansionismo territorial. Eles acham que, por eles serem essa nação tão importante, nesse nacionalismo extremado, eles têm que então expandir os seus territórios. Bom, eu não vou entrar nos outros regimes totalitários. Eu vou ficar só fixada aqui, ó, no fascismo e no nazismo. Só essas duas que a gente vai estar trabalhando nesse momento. As outras a gente trabalha mais tarde. Fascismo. O fascismo ele surge primeiro na Itália, Benito Mussolini, então ele vai criar o Partido Fascista. Como característica eles usam uma blusa negra, né? E aí eles são conhecidos como os camisas negras. No primeiro momento, esse partido fascista parece mais uma milícia. Eles vão atacar os comunistas, eles vão atacar alguns grupos que eles consideram inferiores, enfim, né? E aí o Benito Mussolini percebe, nas eleições eles não têm assim uma grande expressividade. E aí o Mussolini, ele percebe que ele tem que mudar a sua estratégia. O que ele faz? Ele contém um pouco, né, esses ataques, e aí ele vai fazer uma marcha sobre Roma. O que é essa marcha sobre Roma? Ele vai convidar as pessoas para passearem por Roma, né, os simpatizantes do Partido Fascista e tudo mais. E isso vai ter assim centenas, milhares de pessoas passeando, marchando em Roma. Quando isso acontece, o rei, que lá era uma monarquia parlamentarista, né, então na Itália, o rei percebe a força do Partido Fascista e ele é pressionado, né, então, para que ele convide o Mussolini para ser o primeiro-ministro, o rei Vítor Emanuel. Cara, bobagem desse rei. Por quê? Porque quando ele traz o Mussolini como primeiro-ministro, e a gente sabe que numa monarquia parlamentarista, quem governa realmente é o primeiro-ministro, o Mussolini vai fazer agora tudo o que ele quer. Ele vai começar a mostrar todo o seu lado autoritário.
E aí ele vai estar perseguindo sindicatos, greves, pessoas, vai tentar prender todo mundo que é contra as ideias dele, enfim, né? Ele vai ser autoritário mesmo e transformar a Itália nesse momento fascista que a gente vai ter. Para dar uma aliviada nas coisas, ele vai fazer uma carta chamada Carta de Lavoro, de carta sindical, né, em que ele vai estar dando direitos trabalhistas, mas nessa carta ele regulamenta que, por exemplo, o trabalhador ele não vai tratar com o seu sindicato ou com o seu patrão, vai ter a intervenção do Estado no trato dos direitos trabalhistas. Isso vai fazer com que o Estado sempre esteja fortalecido, inclusive em questões trabalhistas, né? Mas, de qualquer forma, ele vai fazer essa carta. E, por último, ele vai trazer a igreja para ele. O que ele faz? Há uma questão chamada questão romana. Essa questão romana é extremamente interessante, porque mesmo vocês estando nesse momento de nono ano, enfim, ou mais tarde, questão romana, aqui na UEPG adoram colocar. O que é a questão romana? Essa questão romana é um atrito. Então, essa questão romana, ela é um atrito que a Igreja Católica, mais especificamente, ela queria ter um espaço só dela. O que o Mussolini faz? Ele vai assinar o Tratado de Latrão, onde ele cria o Estado do Vaticano. E você sabe que o Vaticano ele é um país dentro de Roma, né? São alguns bairros e tal ali, mas que eles são extremamente independentes, certo? Guardou o Mussolini? Coloca aí do ladinho, tá? Pra gente falar do outro carinha ali, que é o Hitler. Que eu sei que todo mundo tem um fascínio pelo Hitler. Eu queria saber por quê, né? Eu acho que porque todo mundo tem um pouquinho de loucura. Acho que é isso. Eu imagino. Não sei. Talvez. Mas vamos falar do Hitler. Hitler, cara, esqueça todas as loucuras que você sabe do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Pense no cara estudioso. Pensa no cara que sabia falar. Tinha uma oratória que, quando ele começava a falar, ele trazia todo mundo para ele, assim. Ele podia estar falando bobagem, mas ele sabia falar. E isso fez que, quando ele entrasse então no partido nazista, ele fosse subindo de cargo no partido nazista. Porque ele tinha esse dom da oratória que eu adoraria ter, mas ainda não tenho. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. E aí, cara, muito, muito, muito bom. Vamos pensar na Alemanha. A Alemanha tinha sido considerada a culpada da Primeira Guerra pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha estava uma república, que era uma monarquia, ninguém sabia exatamente como que ela era conhecida como República de Weimar. Esse é o sinal para voltar para a aula, tá? Pode voltar. Então lá, República de Weimar, né? Mas a gente tem um rei, que é o Guilherme, Kaiser Guilherme. E aí, então assim, e todo mundo estava insatisfeito, a Alemanha estava em crise, desemprego, estava todo mundo muito descontente. E de repente vem o Hitler com o seu discurso salvador, com o seu discurso de que ele poderia mudar, de que ele poderia transformar a Alemanha. Ele tenta dar um golpe para derrubar o Kaiser. Quando ele tenta derrubar esse golpe, ele é preso. Isso vai ser em 1923. Ele é preso. E lá, quando ele está preso, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. E ali ele coloca todas as ideias que ele tinha, assim, do arianismo, da raça perfeita, de que a Alemanha tinha que ser um grande território, de que tinha que ter um chefe forte. Essas características aqui, ó. Além do arianismo, né? E aí, é interessante que ele tá lá, daí todo mundo pensa assim, essas ideias foram do Hitler. Não! Essas ideias já tinham sido cogitadas lá no século XVIII e tudo mais, e ele, como eu disse, ele era estudioso, e ele pegou ideias lá de umas pessoas do século XVIII, século XIX, e ele trouxe para o século XX, e ele transformou isso. E aí ele vai e escreve o Mein Kampf. Daí ele tá solto e tal, e ele volta pro partido nazista. Daí acontece a crise de 1929, e aí ele tem mais munição para dizer assim, eu liberei
mais. Você acredita que ele foi eleito? Eleição democraticamente eleito como primeiro-ministro. Gostou? Saudade da escola. Eu também. Enfim, primeiro-ministro. E aí assim, diferente do Mussolini, porque lembra que o Mussolini foi indicado, pressionado? O Hitler foi eleito. O povo elegeu ele para ser primeiro-ministro. E ele está lá governando, então, como primeiro-ministro e tudo mais. E em 1934, o parlamento alemão, ele sofre um incêndio. Dizem que foi provocado pelos nazistas, mas a história oficial conta que foi provocado pelos comunistas. Era tudo que o Hitler queria, porque agora ele cria a Gestapo, que é a polícia nazista. E ele fecha o Congresso e ele decreta leis agora bem ditatoriais e tudo mais e começa a governar. Para tudo ajudar o Hitler, o Kaiser morre. Fica doente lá, tem um ataque cardíaco, sei lá o que, e morre. Não foi de Covid, mas ele morreu. E aí, ele morreu, o Hitler, que era primeiro-ministro, assume tudo. Vira o terceiro Reich dentro da Alemanha. Quando vira o terceiro Reich, ele assume a presidência, eu não sei se eu posso chamar de presidência, mas era a presidência, e ele começa agora a ser nazista do jeito que a gente conhece. Perseguir as pessoas, ele tem um carinha lá que eu não vou lembrar o nome dele, não sei. Mas assista Indiana Jones, que tem um filme do Indiana Jones que fala desse carinha. Queimava livros, queimou Bíblia, sabe? Para evitar que as pessoas tivessem contato com essa cultura, enfim, e tudo mais. Nas Olimpíadas da Alemanha, em 1936, lembra que ele foi, teve incêndio em 34, e em 36 Hitler faz as Olimpíadas lá na Alemanha. E ele quer que todos os alemães agora ganhem as Olimpíadas, porque para mostrar que a raça ariana ela era muito mais forte. Daí tem um caso lá de um atleta norte-americano que é negro e ele não quer cumprimentar e ele não cumprimenta o cara, e o cara tirou, daí foi lá, ganhou medalha de ouro. Enfim, esse caso ficou bem famoso assim, para mostrar que a superioridade da raça alemã não era tanto assim, né? Mas é interessante. É interessante também que dizem, e aí é toda aquela coisa assim, né? Sabe que é tudo envolto em mistérios, o Hitler. Dizem que ele, como ele cria essa raça pura, né? Essa questão assim, se você tinha uma doença que era hereditária, ele mandava então fazer a esterilização das pessoas que pudessem passar essa doença para os filhos. E aí essas pessoas se tornavam estéreis. Para quê? Para ter a raça pura. Dizem também que quando tinha alguma criança deficiente assim na casa, o Hitler chegava lá, né? O Hitler não, mas né, os seus comandantes chegavam lá e dizia assim para a família: a gente vai levar eles para um hospital para tentar. E nessa situação eles vão tentar resolver, levam lá para o hospital e passavam alguns meses, de repente a família recebia um comunicado que a criança não tinha resistido ao tratamento, né? Então o que ele estava fazendo? Eliminando mesmo todos aqueles que não eram perfeitos, tá? E aí você vai ter, na continuidade, ele vai ajudar o Franco lá na Espanha, ele vai mandar todo o exército alemão lá para a Espanha, porque a Espanha está vivendo uma guerra civil entre direita e esquerda, e aí ele vai ajudar o Franco, e ele vai bombardear uma cidade chamada Guernica, e aí o Pablo Picasso vai fazer uma obra bem importante lá, que ficou bem famosa, que é o ataque à Guernica, enfim, né? Então a gente vai ter essas características desses regimes totalitários. Vamos resumir. Características, tá? Iguais, tanto para o fascismo quanto para o nazismo. Eles não se conheciam no princípio, depois eles se tornaram muito amigos, nossa, unha e carne, enfim, o que você quiser chamar aí, né? Mas cada um ele vai ascender ao poder de uma forma diferente. O Mussolini através de pressões e o Hitler eleito democraticamente. Mas no final das contas, eles desenvolvem, inclusive, gente,
tanto a Itália quanto a Alemanha, eles vão desenvolver economicamente, isso não dá pra gente negar, tá? Então, assim, eles têm essas características, mas eles fazem o que eles prometem, que é desenvolver, mesmo que seja à força, ok?